Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações sobre banco de dados Oracle, né? Tanto para quem está iniciando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado, sempre trazendo dicas aí do campo de batalha do que a gente tem feito, tá? E hoje eu vou trazer um tema para esse podcast, né? Onde é uma coisa que é muito perguntada, é uma das perguntas realmente que mais acontece e que eu quero mostrar para vocês realmente se vale a pena estudar Oracle, tá? A gente vai entrar um pouquinho sobre esse tema, onde eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida, né? E a gente tem que entender realmente o porquê, será que vale a pena realmente investir em Oracle? E eu quero trazer esse tema para a gente poder fazer esse bate-papo por aqui, beleza? Para você não ficar por fora, não perder nenhum tipo de conteúdo por aqui. E vamos lá, pessoal, o que eu queria trazer para vocês aqui, né? Realmente se vale a pena estudar Oracle? Eu acho que a gente tem que entender primeiro quem é a Oracle, né? A Oracle é uma empresa que ela se destacou mundialmente aí por ser líder quando o assunto é banco de dados, né? Então a Oracle, há alguns anos, ela já não é uma empresa somente de banco de dados, mas banco de dados sempre foi o grande diferencial da Oracle, né? E durante os anos a Oracle fez aquisição de várias empresas, né? De middleware, de servidores de aplicação, de hardware, né? Ela fez uma grande aquisição há mais de 10 anos atrás, que foi a Sun Microsystems, né? Que era uma gigante quando se fala de hardware. E a Oracle, durante esses anos, ela tem se transformado realmente numa empresa onde ela consegue ter uma solução completa, né? Desde sistema operacional com Oracle Linux, desde hardware com várias linhas aí de produtos, chamados até mesmo os Engineer Systems, né, como Exadata, Zero Data Loss, Big Data Appliance, soluções de cloud, e até mesmo quando se fala de banco de dados, né, que ela tem realmente puxado a linha desse mercado, aplicações, e também até mesmo na parte de virtualização, a Oracle tem muita coisa, e agora com cloud, né? Então a Oracle é um dos players que tem crescido bastante quando o assunto é cloud, e que vale a pena realmente citar a Oracle como um grande player de tecnologia, né? Um dos gigantes de tecnologia que nós temos aí ao lado de IBM, Apple, Google, Amazon. A gente não pode esquecer da Oracle, lembrando que a Oracle realmente é um player gigante, que quando se fala de banco de dados, ela é líder desse mercado, beleza? E aí, para a gente continuar o nosso assunto aqui, eu acho que é interessante a gente falar o que é banco de dados, né? Quando a gente está falando de banco de dados, a gente está falando, nós temos vários tipos de banco de dados, mas o tipo mais comum é o banco de dados relacional, né? E nós temos vários SGBDs, né? Que são sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, quando se fala de banco de dados, a gente precisa entender que a gente está falando de um conjunto de arquivos localizados em disco que você vai armazenar suas informações, os seus dados, né? E normalmente você precisa ter um software, um SGBD, um sistema gerenciador, para poder gerenciar aqueles arquivos. E nós temos vários players hoje no mercado. Tem o SQL Server da Microsoft, tem o DB2 da IBM, tem outros gratuitos, Postgres, tem o MySQL, que é gratuito, mas que a Oracle também fez a aquisição. E o Oracle Database, de fato, é o banco de dados mais utilizado no mundo. Então a gente tem que pensar que quando a gente fala de banco de dados, cara, a Oracle realmente puxa a barra e tem trazido realmente muitas inovações quando o assunto é banco de dados. E nós temos um ranking, né? Quando o assunto é banco de dados, é a dbgiants.com. Se você está me vendo aqui pelo YouTube, vou até compartilhar um pouquinho da minha tela para que a gente consiga mostrar um pouquinho. Eu acho que é legal a gente falar, mas muitas vezes quando a gente mostra, né, é algo muito mais interessante do que simplesmente falar. O que eu queria trazer aqui para vocês? Se você for buscar aqui a DB Engines, nós temos aqui o dbengines.com, onde a gente vai conseguir visualizar um ranking dos bancos de dados, tá? E aqui a gente consegue ver, ó, que a Oracle, realmente, ela é a líder desse mercado. Em segundo vem o MySQL, tá? Que também é da Oracle, tá aqui encostadinho aqui. Então, o banco de dados, tanto pago, tanto gratuito, ele é realmente da Oracle, tá? Então, a Oracle, quando fala de bancos de dados, ela realmente é a grande líder, né? Então, aqui, ó, ele começou como um banco de dados relacional, mas aqui tem aqui o modelo multimodel, né? Que basicamente você tem aqui
Hoje a Oracle chama de Converged Database, né? É um banco de dados convergente que ele suporta diversos tipos de arquivos, não só um banco de dados relacional. Então, você tem a possibilidade de armazenar documentos, enfim, diversos tipos de arquivos. Então, a Oracle realmente é uma líder absoluta. E aqui nesse ranking, como você pode ver, ó, tem mais de 300 bancos, tá? Então, nós temos uma relação bem grande. E a Oracle é a grande líder absoluta aqui no score, né? E essa The Brand Genius, ela faz esse ranking baseado, assim, em buscas em sites no Google Trends, por exemplo, de vagas disponíveis no mercado, na utilização das empresas, né? Então, existe uma série de análises que são feitas para poder formar esse ranking, que é atualizado mensalmente, e a Oracle realmente é a grande líder, em segundo vem o MySQL. Tá? Então, a gente tem que pensar que quando um banco de dados, ou gratuito ou pago, é a Oracle, e existem realmente muitas oportunidades, porque a gente está falando realmente do banco de dados mais utilizado. Se a gente clicar aqui nesse Trend Chart aqui, a gente consegue visualizar até mesmo pela popularidade, ó. A gente consegue verificar que desde 2013 a Oracle é a grande líder desse mercado. Aí depois vem o MySQL, o SQL Server, Postgre, MongoDB, DB2 da IBM, o Redis, Elasticsearch, SQLite, Axis, Cassandra, MariaDB, entre outros, tá? Então, a gente não está falando realmente de uma aposta, a gente está falando de algo que é líder de mercado há muitos e muitos anos. A gente realmente está falando de um banco de dados bem diferencial, que literalmente ele puxa a barra do mercado, trazendo muitas inovações, né? Então, a Oracle tem iniciativas bem novas, que é, por exemplo, o Autonomous Database, que utiliza algumas features novas que também podem ser utilizadas no ambiente on-premise. Você tem que realmente saber habilitá-las e utilizá-las na essência, mas a Oracle realmente vem puxando a barra desse mercado, beleza? E aí, pessoal, o que é importante a gente falar? Que os maiores bancos de dados do mundo utilizam Oracle, tá? As maiores empresas do mundo, tá? Existe até uma lista nos Estados Unidos, né, das maiores empresas, a Fortune 500, né? As maiores empresas aí dos Estados Unidos, se eu não me engano, e parece que mais de 90 e tantos por cento dessas empresas utilizam o Oracle. Então, tudo que você pensa aí de grandes ambientes, cara, vai utilizar o Oracle, porque realmente a Oracle, ela entrega um resultado muito grande. Quando se fala de grandes ambientes, já vi ambientes com mais de 400 teras, tá? Rodando em cima de Oracle Database e, cara, transacionando, trazendo resultados, trazendo performance. Então, realmente, quando precisa, cara, de um banco de dados bom, de um banco de dados que entrega performance, o Oracle Database realmente ele tem grande diferencial no mercado, beleza? E aí, pessoal, muita gente fala aí que a questão do Oracle, né? Pô, se ainda vale a pena estudar banco de dados com esse universo de cloud, né? E a grande verdade é que tem muita coisa nova. E onde tem coisa nova, existem oportunidades. O que a gente precisa entender? O Oracle 19c está aí, o Oracle 21c está aí com muitas inovações, como Blockchain Table, etc. E quando você fala de novidades, cara, tem muita coisa que muitas empresas estão utilizando de forma muito superficial. Então, hoje o Oracle, a versão Long Term Release, né, a versão com 5 anos de suporte, a versão mais recomendada e mais estável a ser instalada, você tem que pensar que é o Oracle 19c. E muitas empresas ainda não estão nesse ambiente. Então, existem muitas oportunidades, inclusive de projetos de migração, de upgrade para a versão 19. Então, a gente tem que entender que muitas coisas estão sendo automatizadas para que a gente consiga trazer resultados, tá? Então, recentemente eu até fiz uma entrevista aqui no nosso canal com o DBA do PicPay, que é uma grande empresa aí, uma startup que vem crescendo bastante na área financeira aí. E ele falou, cara, lá a gente usa muito banco de dados como serviço, né? E se não fosse banco de dados como serviço, não teria como entregar tanto resultado. Por quê? Imagina você ter que administrar na cloud um ambiente como se fosse no on-premise, né? Então, um dos benefícios, uma das propostas da cloud é que a gente realmente entenda aí, tem agilidade, tem a redução de preços, tem a flexibilidades, e essa questão da agilidade, né, da gente conseguir fazer o que a gente fazia no ambiente on-premises, né, um ambiente não cloud, um ambiente tradicional, dentro da nuvem, muitas vezes de forma muito mais eficiente, tá? Então, a Oracle tem iniciativas bem interessantes a nível de Autonomous Database, nesse sentido.
que quando se fala de banco de dados Oracle, a nuvem da Oracle tem um grande diferencial, mas a gente precisa realmente entender que a Oracle tem um grande diferencial mesmo, e essas automações que estão sendo feitas não vai roubar o papel do DBA, não vai acabar com o DBA. Vai acabar com aquele DBA que não estuda, com aquele DBA que não se atualiza, com aquele DBA que realmente não está atualizado com o que tem de mais novo. Mas o cara que está se atualizando, o cara que realmente está entendendo o que tem de novo, tem muitas oportunidades. Muitas oportunidades realmente do cara realmente surfar uma onda, de conseguir atuar em grandes projetos, de conseguir muitas consultorias, de conseguir muitas vezes no seu ambiente de trabalho ter reconhecimento, cara, conseguir ter um destaque muito grande por estar atualizado com o que tem de mais novo, tá? Então entenda realmente as oportunidades que existem. Quando se fala de banco de dados, é o core de tudo, tá? Toda aplicação, todas as empresas aí que você vê na área de tecnologia precisam armazenar suas informações dentro do banco de dados, tá? Então o banco de dados não está acabando. O mesmo banco de dados, ele pode ser utilizado tanto no on-premises, tanto na cloud. Na cloud você tem algumas facilidades, sim, que só ajudam você a entregar resultados, mas se você não souber, não entender, não estudar, por exemplo, Autonomous Database, cara, você vai ficar perdido no projeto e vai bater muita cabeça. Você pode cometer muitos erros por não saber utilizar, tá? Então, o banco de dados, inclusive na nuvem, cara, ele é um cara que precisa ser estudado, tá? A grande verdade é que, para Autonomous Database, você precisa tirar uma certificação de Autonomous. Se fosse um banco de dados que não precisava saber nada, cara, você não tinha uma certificação. Então, pense nisso, cara. Inclusive, existe uma certificação de Autonomous Database, onde você precisa estar atualizado de como utilizar o Autonomous da forma correta, como provisionar, quais são as opções que nós temos de Autonomous. Então, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, quais são os métodos de migração. E muitas vezes, a questão da continuidade, existem facilidades, né, de ter um backup automatizado, de conseguir fazer muitas coisas ali manuais do dia a dia de forma muito mais rápida, mas o processo de migração, de upgrade, de transição para a nuvem, é um processo que precisa ser estudado com muito carinho, cara, com muito planejamento, tá? Então pense sim que o DBA está muito menos operacional ali no dia a dia, fazendo operações triviais e básicas, e hoje ele está muito mais estratégico e importante, cara, para estar à frente de projeto, para estar à frente de inovação, e sempre tem coisa nova, sempre tem projetos novos para você estar realmente implementando para que você esteja à frente. Então pense que a cloud hoje é uma oportunidade. As novidades que estão acontecendo são oportunidades, mas se você não está atualizado, você não vai surfar essa onda, tá? Então, vale a pena sim, tá? Vale a pena sim você realmente se atualizar e estudar Oracle, os produtos da Oracle, banco de dados Oracle principalmente, eu recomendo bastante, porque é o banco de dados número 1 do mundo, existe no on-premises, também existe em cloud, e tem muita coisa nova que muita gente ainda nem sabe que existe e não utiliza, tá? Onde existe algo novo, existe oportunidades, tá? Autonomous Database é um produto bem interessante que tem se falado já há alguns anos e que hoje ainda poucas empresas estão utilizando e que muitas empresas não sabem nem como migrar para um banco de dados autônomo. As aplicações não estão adaptadas, não foram testadas, não foram homologadas. Então, você realmente pode, muitas vezes, estar à frente de um tipo de projeto desse e estar surfando essa onda aí das novidades e ser um dos profissionais aí mais disputados quando se fala do universo de tecnologia, que é o cara realmente que entende de banco de dados. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês nesse podcast de hoje. Se vale a pena estudar Oracle, com certeza. Eu fiz um resumo aqui, basicamente, do que eu tenho visto, do que a gente tem realmente implementado em grandes ambientes. Beleza? E aí, pessoal, se você está gostando, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações e fique ligado que toda semana está rolando vídeos novos aqui no nosso canal para te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!